contadores e contadoras, administradoras e administradores também, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Gestão de Sucesso. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, a Cleia Dantas, né? Cleia, hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, né? Que, querendo ou não, você é especialista nisso já, né? Até porque a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a autogestão na contabilidade, né? Existem muitas pessoas que muitas vezes estão pensando em empreender nesse mercado, né? E muitas, às vezes, até pensam, vou me formar, vou para o escritório, vou trabalhar no escritório. Mas a Cleia aqui, ela está como um exemplo até de quem formou e depois ela abriu o seu próprio escritório, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero que a Cleia se apresente um pouquinho mais para vocês, né? Para vocês conhecerem quem ela é. Bom dia, pessoal, futuros contadores, futuros administradores e atuais também, né? É uma honra estar aqui, né, representando a nossa classe e para mim é um privilégio porque eu sou oriunda daqui do NASP, né? Então eu me formei aqui no NASP em 2010 e eu saí daqui e já atuando na área, né? Em sequência, né, eu já atuava na área. Então, minha formação atual, hoje eu sou formada em contabilidade aqui pelo NASP. Eu fiz a FATEC, gestão em tecnologia, e fiz também um MBA em gestão tributária. Caramba! E a questão, né, que hoje que eu enfoque, né, que eu queria falar para vocês, nessa questão dessa trajetória do eu saindo da faculdade e chegando a ter atualmente, né, com o escritório de contabilidade. Quando eu saí aqui do NASP em 2010, eu já atuava em escritório de contabilidade. Eu trabalhei até 2012 e em seguida eu já fui para trabalhar em empresas, em cooperativa do ramo. Então, assim, no NASP, aqui, né, a gente foi uma escola que me deu um grande aprendizado, um grande leque, tanto na parte teórica, mas juntamente com essa parte, né, prática no escritório de contabilidade, contribuiu muito, né, para que eu chegasse até aqui. Mas uma das coisas que mais assim, que eu vejo nessa questão da contabilidade, que é a parte prática, a vivência que agrega essa questão da gente de chegar ao ponto de ter um escritório de contabilidade, porque vai envolver muita tomada de decisões, né? Então, que influencia na gestão do negócio. Como que foi essa mudança para ti? Digo porque a gente sai da faculdade, vai para o mundo real, né? Você falou que claro que a faculdade agregou bastante, mas como que você conseguiu lidar com essa virada de chave, né? Tipo, da vida teórica para essa parte prática, Cleia? Sim. A faculdade, como você está falando, ela parte para muita teoria e eu vejo que é muito focada para a questão da contabilidade em si. O mundo lá fora envolve muitas coisas que vai além, principalmente, que eu vejo, na parte fiscal. Por quê? A faculdade em si, ela não dá um enfoque tão grande na parte fiscal. E por se tratar de N empresas, N situações, então, assim, o estudante de contabilidade, ele tem que ser muito curioso, ele tem para estar sempre se atualizando, ele tem que estar adaptável a mudanças o tempo todo. Então, assim, tem que estudar mesmo e assim, não significa que o fato de essa teoria também, que você não pode também já entrar na prática. Por quê? Como eu disse, aqui na faculdade vai ensinar muito a parte da teoria voltada para a contabilidade. Demonstrações contábeis, balanço, análise de DRE. Quando você chega para atuar no campo de trabalho, né, tem a questão tributária, a questão de impostos, que vai, no nosso Brasil, vai acabar influenciando tanto o estado de atuação, o tipo de empresa, o tipo de regime, se é do Simples Nacional, lucro presumido, real. Então, assim, aqui vai te dar um pontapé inicial para um leque de informações que está lá fora para você colocar em prática. Mas o que para colocar isso em prática? A legislação está aí, acessível. Hoje nós temos muita facilidade nesse mundo digital que você pode estudar de qualquer lugar. Então, nada impede que você use a faculdade em si, o curso em si,
e agregue outras, né, outros cursos, outras informações, seja o Google, ou seja cursos extras, e que você possa pegar e aprender esse além da faculdade para colocar em prática no negócio. E a questão, o que eu vejo muito, que eu acho assim um pouco complicado sair direto do campo da faculdade, direto para abrir um escritório de contabilidade, é justamente por isso, por causa dos nichos de atuações. Você precisa ter experiência na área. Isso, porque você vai estar lidando com empresários que vai estar te procurando para resolver problemas o tempo todo. Então você tem que ter um autocontrole, vai ter que ter um lado emocional muito bom também para lidar com isso, porque são pessoas que estão te procurando para resolver problemas. Então, ou seja, ninguém vai vir falando que a Receita Federal foi muito legal e diminuiu o seu imposto. Então, você tem que pegar a dor do cliente, né? Então você tem que ser, para lidar com isso. Então, assim, não basta também só você também tá com o emocional, ter esse controle emocional, tipo de lidar, de gestão. Também não basta se você não saber como resolver a situação dele. Né? Então, você também tem que ter o conhecimento, que é aí que entra onde que você iniciou falando aí, né? Essa questão da prática. Então, hoje é possível, sim, você pegar e se formar e abrir um escritório de contabilidade. Só que tem alguns critérios que você tem que pegar e observar para pegar um nicho. Talvez um nicho ou empresas, algum ramo de empresa, seja um Simples Nacional ou um MEI, o próprio MEI, que até mesmo os estudantes de contabilidade pode já estar atuando com o MEI, que o MEI não é obrigatório, é um contador, né? Então, assim, que já pode estar atuando para já ir se adequando, né? Então, assim, tem várias opções que, para quem deseja ter um escritório de contabilidade, desde agora, durante a formação, já pode estar pegando e já atuando. Caramba, que legal! E nesse período, quanto tempo que você passou antes de você decidir assim, vou de fato abrir esse escritório? Qual foi esse período de experiência que você teve? Na verdade, Henrique, no meu caso não teve muito esse vou de fato. Como foi essa história? Me conta um pouquinho mais, Cléia. Então, assim, a gente já está partindo já, né, por coisa, mas assim, é uma longa história. Eu não tinha nenhum perfil de empreender. Então, assim, meu perfil era muito CLT. Então, assim, perfil de uma funcionária assídua, pontual, então assim, uma boa funcionária, né? Inclusive a gente voltando, né, um pouco assim, conforme eu já falei, eu saí do NASP já atuando em escritório de contabilidade, né? E quando, em 2010, eu fiz a primeira prova do exame de suficiência, que voltou justamente em outubro de 2009, veio a lei para fazer a prova, o exame de suficiência. Então, eu fui a primeira. Então, como eu formei em dezembro, em março, eu já tive que fazer. Então, assim, o critério era, o contador, o escritório de contabilidade falou, se você passar na prova, você vai ser a nossa contadora. Então, caramba! Então assim, para mim, eu com 23 anos, eu já saí da faculdade, então assim, eu tive esse privilégio de já sair da faculdade atuando, já. Então eu já trabalhava como assistente e com 23 anos eu já tinha minha carteirinha e como contadora na carteira de trabalho. Caramba, não é pra qualquer um, né? Então isso assim me ajudou muito, né, no currículo, porque aqui na época somente 4 da sala que passou. Então assim, me ajudou muito nessa jornada. Porque o fato de você ter um currículo lá como contadora já é um passo para você adquirir novos cargos, novos salários, né, novas funções em outras empresas. Você é mais bem vista, né? Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Então, assim, aí eu passei e aí, então, eu já comecei a atuar no próprio escritório como contadora. Como contadora do escritório, né? Então, assim, em seguida, foi surgindo outras oportunidades. E aí, eu fui, como eu te disse, eu trabalhava na contabilidade, no escritório de contabilidade, que também tem essa questão. Você, aqui, como a gente está falando desse assunto,
o fato de gerir um escritório de contabilidade, ele não é voltado somente para a contabilidade. Ele tem o RH, ele tem o societário, ele tem o fiscal e tem o contábil. E eu atuava no contábil. E surgiu uma vaga para mim ser contadora em uma outra empresa, para mim atuar no fiscal. Só que eu não tinha experiência na parte fiscal. Só que eu me disponibilizei. Se tivesse alguém para me ensinar, eu iria. Então, assim, eu trabalhei em uma cooperativa grande em Olambra, né? E por lá eu atuei por 7 anos como contadora da cooperativa. Então, você assumiu o risco ali, né? Falou assim, assumi. não sei fazer ainda, mas se alguém Sim. puder me especializar nisso, eu vou e Isso, então assim, a todo tempo, então eu gosto muito de ter, né, esse tipo de desafio, de ser desafiada, né? Então, assim, a todo tempo eu fui assumindo desafios. Então, isso também é algo que, por isso que eu falo dessa questão do controle, da gestão, de você se autogerir também nesse quesito, porque você ter esse controle e também saber o momento certo de aceitar oportunidades. Então, assim, de repente você está tendo uma oportunidade de trabalho que vai te agregar, talvez não financeiramente, mas vai te agregar um grande aprendizado para você se especializar e ganhar financeiramente lá na frente. Então, ficou mais um investimento em conhecimento, né? Isso mesmo. Caramba, que legal. Então, assim, inclusive nessa cooperativa, então, assim, eu fui uma contadora inexperiente, eles me contrataram pelo fato de eu ser contadora, então, né? E, então, assim, eu atuava, eu ia diretamente na Receita Federal, eu ia nos postos fiscais, então eu falava direto com os chefes, né? Caramba. Então assim, por isso eu te falo, a questão da prática me ajudou muito de lidar com situações. Só que aí, como? É o mesmo jeito que eu falo para quem está estudando agora. Da mesma forma que eu fui lá, atuando na área, e eu não sabia, quem está estudando agora, ele pode, porque a informação está acessível, a legislação está acessível, né, nos meios digitais. Então, você pode pegar, da mesma forma que eu não sabia a parte fiscal e eu assumi e deu certo, também nada impede para que um estudante de contabilidade possa pegar e falar, não, eu vou atuar nesse ramo e eu vou focar naquilo, eu vou estudar a legislação e vai dar certo, né? Então, assim, a mesma aqui, hoje, nesse exato momento, para quem está estudando contabilidade, se você vê, nós estamos num panorama que tudo se fala de reforma tributária. Quando eu entrei na faculdade, foi em 2007. Foi quando teve as novas regras da contabilidade internacional. Então, ou seja, eu não estudei a contabilidade anterior. Então, eu já partindo para que em 2002 começou as novas normas internacionais de contabilidade, 2008. Sim. Hoje, para quem está estudando, já tem que ficar de olho na reforma tributária. Então, assim, hoje nós temos vários tipos de impostos. Daqui 5 anos, nós vamos ter 2 impostos. E nós, donos de escritório de contabilidade, quem já está atuando agora, a gente tem tanta demanda, tanta mudança na legislação, que a gente, assim, tem que ter... a gente nem fica tão focado em pegar e estudar tanto essa questão da reforma tributária. E que é uma grande possibilidade também para vocês que estão estudando, já ir pensando nisso. Já até um diferencial para a gente, né? Isso, já começar... para quê? Quando vocês estiverem formados, vocês já estão... vocês podem pegar e ter um trabalho que exija o conhecimento nas novas regras da reforma tributária e vocês já estejam preparados. Caramba, verdade. Olha esse insight aí, gente. Então, Caramba, já é porque assim, nós não temos esse tempo disponível porque nós estamos ali correndo atrás de outras legislações que estão a mudança a todo tempo. Então, para quem está estudando agora, a gente está no momento certo, né? Isso, é o momento. Agora, eu fiquei numa curiosidade. Você falou que você trabalhou no escritório, foi para a cooperativa, e você falou que você sempre teve aquele perfil de CLT, de colaboradora bem assídua e tudo mais certinho. O que foi que aconteceu, assim? O que talvez até virou sua vida de cabeça para baixo, né? Que fez você ter toda essa transição? Então, a questão que me levou ao empreendedorismo foi o fato de ser mãe.
Então, esse foi o... Caramba! Então, assim, foi bem Porque além de eu ser eu sempre fui essa questão de ser uma boa funcionária, de sempre estar ali lutando para o sucesso do negócio, né, da empresa, só que eu sonhava também em ser mãe. Então, e aí, então veio, né, eu me tornei mãe. Então, era a questão do perfil CLT que eu comentei, eu era uma funcionária que se precisasse, muitas vezes, eu ficava com a chave da empresa, eu ficava até 10 horas da noite lá. Caramba. Então, assim, a virada de chave foi justamente quando eu me tornei mãe, que aí eu não poderia mais ficar até as 10 da noite, e eu também não poderia ser uma profissional mais de 100% dedicada, me dedicar além do que eu era contratada, né? Porque eu tinha a questão mãe também para atuar. Então, assim, é uma questão também que a gente também tem que ter grande preparo também, né? Tipo, para essa gestão de gerir tanto a parte pessoal e a parte profissional também, porque como eu te comentei, como eu sonhava em ser mãe, eu também não poderia ser... Então, eram duas coisas. Eu amava atuar na profissão, eu tinha um salário bom, e me vi com a cobrança do fato de eu ter realizado o sonho de ser mãe. Então, foi uma cobrança, então foi um momento que houve até mesmo um desequilíbrio emocional da minha parte, porque eu estava sendo bem sucedida, eu estava na empresa, eu já tinha tido aumentos salariais e ao mesmo tempo, aí então assim, eu tive que decidir o fato, né, você ser mãe e agora, né? Então foi justamente em 2017, no final de 2017, eu tive meu filho e aí que começou as coisas a mudarem. Então foi duas mudanças ao mesmo tempo quase, né? Você virou mãe e teve uma empresa também, né? Isso. Começou nos dois desafios praticamente juntos, na verdade, né? então assim, eu continuei por um curto tempo na empresa, mas foi nesse curto tempo que me fez, né? O que eu vou fazer agora? Né? Vou ser mãe, porque a empresa demandava também muito tempo, porque eu tinha muitas responsabilidades, como eu falei, ir na Receita Federal, então assim, demandava muito tempo. Então eu precisava também ter essa decisão, ou eu saio de porque mãe, não tem como voltar, né? Atrás. Então a probabilidade maior era de eu sair. Então foi aí que eu saí e na empresa tinha uma auditoria que fazia auditoria da empresa. E eu fui para esse serviço esporádico para o auditor. Aí eu já fui para outro ramo. Eu fui trabalhar com auditoria. Com auditoria? Caramba! Então você já tem experiência em vários setores diferentes. Né? Então, assim, aí uma coisa vai puxando a outra. Então eu fui trabalhar com auditoria, só que aí, nós estamos falando final 2019, né? No meio de 2019, mais ou menos. E nas auditorias, havia uma procura grande de consultoria, que o auditor ele não pode ser consultor. E aí tinha uma procura de consultoria para questão de tributação, de recuperação de impostos, e eu vi um nicho que seria interessante para mim. E aí eu falei assim, então eu vou atuar como consultora. Aí eu peguei e comecei a atuar com consultoria, final de 2019, e abri a empresa, então foi... esse mês fez 5 anos da abertura da empresa. Esse mês? Isso. Caramba. Então foi em setembro de 2019 eu abri o escritório de contabilidade, mas com a finalidade de consultoria. Então o KNAI principal era consultoria. Contabilidade era KNAI secundário. Secundário. Então era com o intuito de consultoria. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, Cleia? Assim que você estava começando a empresa. Sei que não é fácil, né? Sim. Olha, a maior dificuldade é para você ver que eu comentei para você dessa transição do CLT para o empreendedorismo, foi a questão da maternidade, né? E agora essa próxima pergunta aí, a maior dificuldade foi a pandemia. Então, porque eu fui empreender bem na pandemia. Né? Então, assim, essa questão aí, como eu te falei, estava tudo indo muito bem, né? A questão da procura da consultoria. Aí, início de 2020, veio a pandemia, que fechou todas as empresas, né? A gente não tinha acesso.
E para quem era empresário naquele momento, contratar uma consultoria ficava em último plano, né, em meio a uma pandemia. Então, assim, essa foi a maior dificuldade, porque as portas foram fechadas. Então, eu comecei a prestar serviço de auditoria remotamente, porque era obrigado, mas para as empresas que já tinham contrato desse outro prestador, que eu prestava serviço para ele, né, do auditor, porque eu não sou auditora, então eu prestava serviço na área fiscal para o auditor. Mas, assim, só que aí fechou as portas, então não teve abertura para mim entrar no mundo de consultoria. Conseguir os clientes, né? Isso. Foi aí que aqueles clientes que eu já tinha feito a consultoria e eu tinha detectado problemas fiscais, que começaram a me procurar, falou assim, como você detectou meu problema fiscal e você está me dando uma solução, por que não você se tornar minha contadora? Então foi nesse momento que eu comecei a atuar com escritório de contabilidade. Então o foco inicial, primeiro era consultoria, e aí partiu para o escritório de contabilidade. Caramba, então, que legal! Então, assim, diferente de quem, que é o padrão, de quem abre um escritório de contabilidade que já começa com pequenas empresas, eu comecei com uma empresa grande do lucro real. Então, assim, porque eu sempre atuei em empresas do lucro real e presumido. Então, assim, o mais complicado para mim era o Simples Nacional, que falam que é simples, né? Então eu já fui para esse ramo. Então foi aí que eu comecei o escritório de contabilidade com empresas do lucro real. E aí eu já tinha uma pessoa que prestava o serviço da auditoria, que fazia a parte de departamento pessoal. Então foi nesse momento que começou, mesmo sem poder captar muitos clientes, né, em função da pandemia, mas aí já teve, né, começou esse mundo do ramo do escritório de contabilidade. Mesmo tendo empecilho já no início, querendo ou não, quando você consegue passar nas situações mais difíceis, sim, depois quando a situação fica um pouco mais fácil, aí o negócio estoura, né? Fica bem melhor. Não, mas aí que vem, que nem eu falo para você, que tipo, a questão que no Brasil hoje tipo, é muito complexo, né, as empresas. Então você tem que, eu lá iniciando, não tinha muita mão de obra, então eu tive que aprender. Então, assim, a contabilidade em si é aprender a todo tempo, é você buscar aprendizado a todo tempo. Então, eu precisava abrir uma empresa, então quem que ia cuidar do contrato social? Quem que ia fazer a abertura na junta comercial? Então, era eu. Então, assim, e eram coisas que eu não fazia antes, então eu tive que aprender a parte societária, a parte fiscal eu já dominava, parte contábil, e eu tinha uma pessoa para fazer departamento pessoal, e aí eu tinha que fazer a parte comercial também, né? Então, assim, é um eu empreendedor no início, sim, né? Então, e você conseguir gerir e também fazer a parte comercial, né? De captar os clientes e tudo mais, é uma demanda bem pesada, sim, né? Principalmente nesse início, né? Sim. Mas, Cleia, me conta, qual seria a mensagem, então, que você tem para dizer aqui para os nossos contadores, futuros contadores, né? Eu digo porque a gente consegue ver a sua história como uma inspiração, né? Porque eu sei que não foi fácil você construir tudo isso que você, sim, construiu. Eu sei que tem alguns aqui que querem seguir, inclusive, o mesmo caminho que você seguiu. Se você, sim, é um exemplo aqui, né? Sim. Qual a mensagem que você tem para passar para eles, Cleia? Tá, futuros contadores, até mesmo administradores, né? Porque, como eu falei, tem um leque grande, né, de atividades que também dá para atuar na parte administrativa. Né? O abrir um escritório de contabilidade, ele, como eu comentei, ele exige muito conhecimento na área, muita prática. Só que nada impede, tem várias atividades, né? Hoje, para você que está no caminho da formação do curso de Ciências Contábeis, você já pode atuar fazendo a contabilidade de MEI, que não os microempreendedores, né? Que não exige que um contador assine. Então, já é um caminho, um passo, né, para você estar iniciando no negócio. E, em seguida, né, que já tem depois o próximo passo, que vocês vão precisar fazer o exame de suficiência, mas vocês podem também já estar atuando em empresas do Simples Nacional. E uma dica que eu deixo para vocês determinarem um nicho de negócio. Porque, como eu comentei, a contabilidade no Brasil ela é muito ampla. Então, talvez a regra para uma empresa não é a mesma para outra. Então, você tem que pegar e focar. A minha dica
foque em um nicho de negócio que te permita trazer mais credibilidade para você tomar decisão para o cliente. Porque como desde o início eu mencionei, os clientes eles estão atrás de soluções de problemas. E você está sendo contratado para tomar as decisões por eles. Seja para diminuir os impostos, seja para aumentar a lucratividade, lá aumentar a clientela. Então, ele está contando com você. Então, você tem que se tornar um especialista naquilo que você está fazendo. Então, a dica para diminuir esse campo tão amplo de você estudar tanto e, de repente, atingir outro nicho, focar em um nicho que você goste, que você deseje atuação. Talvez você hoje atua na CLT no terceiro setor e você gosta, você se identificou. Nada impede de você abrir uma contabilidade, um escritório de contabilidade no terceiro setor. Talvez você trabalha numa empresa do lucro real e gostou. Então, assim, é uma dica, tipo assim, para você pegar e buscar nesse meio tempo, se identificar naquilo que você gostou de atuar na contabilidade. Porque a contabilidade em si, ela tem diversos campos. Então, você tem que buscar um nicho para você pegar e atuar para passar essa credibilidade para o cliente. Aquele que você se identifica, querendo ou não, né? Sim. Isso traz até mais confiança. Isso. E quais são as habilidades que você julga hoje que são necessárias para alguém que vai querer gerir um escritório? Olha, uma das principais habilidades, o escritório de contabilidade, ele demanda muita responsabilidade. Então, a questão tem uma comunicação assertiva. Tanto, tipo, porque você pode estar desde fazendo com que a empresa, o seu cliente, ele cresça, mas você também pode ser responsável pela falência da empresa. Caramba. Então, assim, é muito essa questão de comunicação, seja apresentando via um e-mail, via um contrato, via relatório, de você passar para não chegar ao ponto do cliente colocar você como culpado. Porque, como eu falo, tem muitos clientes que veem a gente como a Receita Federal. E aí, então, assim, e nós somos intermediários da Receita Federal. Então, a gente está aqui para pegar e fazer com que o cliente pague o menos impostos da maneira legal, né? De uma forma legal. Então, só que muitos veem como a tributação no Brasil ela é muito alta, muitos veem a gente, por que você me enviou aquele imposto? Então, assim, para você não ser levado, taxado pelo cliente não como o problema, porque ele está te buscando como uma solução. Né? Então, para não chegar a esse ponto. Então, ter essa comunicação com o cliente, né? Reuniões, o que eu digo, o que eu faço muito no escritório também, como eu gosto muito dessa parte de consultoria, então, assim, você não pode ser somente contador. Você tem que ser um contador consultivo, porque de acordo com o negócio, o nicho que está ali, o cliente talvez ele não tenha percepção. Ele está querendo vender o produto, só que ele não tem a percepção do quanto que ele vai pagar de imposto. Então isso é uma coisa que tipo vocês aqui na contabilidade estudando o curso já vai sair lá fora tendo essa noção disso, da questão do custo do produto. Só que muitos empreendedores de negócios, eles não sabem disso, não sabem da carga tributária. Então, eles fazem compra do produto, mas a margem é igual ao produto final e considera aquilo como lucro. Só que aí que estamos nós, contadores, para entrar com essa parte, né, da tributação. Às vezes a pessoa na operação vai sair até no prejuízo, né? Isso. Só por não saber o que o escritório vai saber até oferecer, né, para o cliente. Isso. E outra dica, como você também falando, outra dica também que eu falo para vocês se vocês olharem perante uma pandemia, pós uma pandemia, faltou muitos profissionais na área de saúde. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, faltou por conta das demandas. Se vocês olharem para o cenário da área de contabilidade, hoje o que se fala é a questão do cruzamento de dados de PIX, que a Receita Federal está fazendo. Está tendo muito caso de procura no escritório, CPF bloqueado por falta de declaração do imposto de renda, por não declarar.
Então, assim, cada vez mais a tecnologia, ela está a favor disso, do cruzamento de dados. Então, ou seja, a tendência é cada vez mais os contadores serem procurados para resolver esses problemas. Então, também é outra questão que quem atua agora, quem já está estudando contabilidade, vai pegar, tanto agora, já pode fazer imposto de renda, já pode atuar com isso, para regularizar isso, e já vai ser um nicho, porque cada vez mais, quando tiver esses cruzamentos de dados efetivos, todo mundo vai nos procurar. Então, a contabilidade em si é um campo que eu vejo que tem muita procura de trabalho. Então, a tendência é cada vez mais. Então, o contador, ele está sendo, aos poucos, sendo valorizado com isso. Sim. Por conta da necessidade. Porque antes, os empresários viam o contador como apenas, sou obrigado a pagar porque a Receita Federal existe. Mas hoje não. Hoje, como eu disse, um dos principais atributos do contador é ajudar o empresário na tomada de decisões. E para tomar a decisão certa, para o empreendedor ele pegar e continuar com a sua empresa, a empresa tem que estar legal. E nós somos a peça fundamental para resolver esse problema. Os empresários tinham que ver até o contador como seu melhor amigo, né? Isso. Aquele que está ali para te defender até da Receita Federal. Isso mesmo. Então, assim, nós estamos passando, aos poucos, conseguindo mudar esse cenário de ser o vilão da história e de ser um amigo do empresário. Boa. Então, assim, porque na verdade nós estamos para ajudar. Só que nós muitas vezes éramos vistos como os funcionários da Receita Federal para taxar o tributo. Só que hoje não. Hoje nós somos um dos principais responsáveis também para ajudar ele no crescimento do negócio. Que maravilha. Né? Não que nunca foi. Estou falando a visão. Sim, né? sim. A visão, hoje eles estão passando a ter essa visão da necessidade do contador na empresa. Cléia, que legal, de verdade. E eu estava até conversando contigo mais cedo, né? Você falou sobre seus clientes. Você é de Arthur Nogueira, o seu escritório, mas seus clientes não são de lá. Como que isso funciona? Então, Henrique, hoje a contabilidade também nos permite isso. Né? O mundo digital permite com que a gente trabalhe de qualquer lugar, né? E faça contabilidade, faça hoje, tanto você pode pegar e fazer. Foi isso também uma das coisas para você ver que tem males que vêm para bem. Né? A pandemia, no caso, eu comentei que a pandemia foi um dos empecilhos, né? Dessa questão do empreendedorismo na minha vida. Né? Só que, por outro lado, você pensando hoje, né, pós-pandemia, você vê o quanto contribuiu, porque foi na pandemia que começou todo esse mundo digital. Né? E hoje, a contabilidade também, ela nos permite isso. Né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar, seja do Brasil ou qualquer outro país. Inclusive, eu tinha uma funcionária que trabalhava para mim em Portugal, né? E ela trabalhava para mim de lá, ela foi para lá, trabalhou por um tempo, e você pode também nem conhecer o seu cliente, que também é meu caso. Também, porque desde que você tem um contrato, assinatura hoje é tudo digital, então você assina digitalmente, então ele me paga também via Pix, é tudo digital. Então, assim, hoje não tem a necessidade também de você estar ali todo dia dentro da empresa, de você estar fazendo reuniões físicas, né? Então, você pode fazer uma reunião via Zoom. Então, assim, hoje a contabilidade também permite você estar em qualquer lugar e ajudando o seu cliente. Então, é também uma outra possibilidade também, né? De tanto você também pode trabalhar na CLT e trabalhar também, prestar serviços pós o horário da CLT. Também, né? Que é uma dica também que aí tá para iniciar o negócio, que nada impede também de estar fazendo isso. Porque os sistemas hoje, os sistemas contábeis, ele também é tudo digital. Então, a gente não usa papel. Então, aquela visão que tinha também do contador, daquele monte de arquivo, de monte de pasta, hoje é tudo digital. Então, hoje, para você ter ideia, eu tenho impressora no meu escritório, mas eu uso raramente. Então, eu uso a impressora, porque é tudo digital. Então, para imprimir o papelzinho escrito em manutenção, né? Isso. Então, assim, eu posso viajar, eu posso tirar férias em qualquer época e levar o computador, e se algum cliente precisar de mim, eu entro ali, acesso e resolvo o problema para o cliente. Caramba, que liberdade, né? Então, assim, a contabilidade em si e outras profissões permitiu, né, através desse meio digital, permitiu com que a gente tivesse essa liberdade.
Caramba, Cléia, que Né? legal, de verdade. É muito bom saber dessa parte também, né? Porque tem muita gente que até se limita, mas eu moro num lugar que não tem tanto mercado para isso. Mas não, Sim. você tem o Brasil inteiro, você tem tudo que você quiser, né, para Sim. você atender. Sim. Mas, Cléia, de verdade, eu quero agora te agradecer. Eu digo porque o nosso tempo está bem corrido, eu sei que o seu também é mais corrido que o meu, né? Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração porque você aceitou esse nosso convite de estar aqui participando do nosso podcast e agregando todo esse valor aqui pra gente, né? Que a gente às vezes vê as coisas tão distantes, mas aqui contigo a gente consegue ver que na verdade não é assim. Não é fácil, é claro, mas a gente consegue ver isso como algo possível e alcançável, né? Henrique, eu que agradeço, né, a oportunidade, e porque nós contadores nós não temos concorrentes, porque como eu falei é uma demanda muito grande, né, de necessidade de empreendedores, seja de pessoas físicas do nosso trabalho. Então assim eu acho que eu sempre tive essa visão que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então eu agradeço também a oportunidade, né, e pode contar comigo se precisar alguém querer conhecer o meu escritório, fica lá em Artur Nogueira, né? Pode também estar indo lá. Contacta 7. Meu escritório chama Conecta 7 e o Conecta 7, até falando, é justamente isso. Essa conexão, o 7 é o número da perfeição na Bíblia, né? E o Conecta 7 é justamente isso, para conectar, né, tanto soluções contábeis, fiscais, de modo também que agregue o amor ao próximo. Então é esse, né, o logo da minha empresa, né? E eu tento passar isso de todas as formas e podem contar comigo, alguém, né, querer conhecer o escritório, tá à disposição lá também. Eu permaneço também à disposição de vocês. Em seguida, querer tirar algumas dúvidas que não foram, né, sanadas no decorrer da entrevista, né? Eu agradeço. Que legal. Muito o convite também. É isso aí, então, gente. Até mais, até a próxima. Até.